Olá, estudante de filosofia, seja bem-vindo ao estudo da filosofia medieval. Na primeira unidade, nós temos três filósofos, que seriam Agostinho, Boécio e Pseudo-Dioniso Areopagita. E nesse primeiro momento eu vou falar um pouco sobre Agostinho, para entender o pensamento de Agostinho, e eu gostaria que vocês contribuíssem com a leitura que tem no conteúdo da plataforma e também fora com as referências que nós colocamos na plataforma para que você aprofunde esse conteúdo. Então, algumas ideias centrais do conteúdo que está na plataforma e sobre o pensamento de Agostinho. Então, o documento é um material riquíssimo e profundo sobre a história da filosofia medieval, com foco especial na figura de Santo Agostinho. Então, quem foi Santo Agostinho? Qual a contribuição de Santo Agostinho? Nesta plataforma nós temos resposta para essas questões. Ele está estruturado em torno de uma abordagem hermenêutica que busca compreender os pensadores medievais a partir do seu contexto histórico, cultural e existencial, e não apenas como transmissão de doutrinas fixas. Então, esse texto ele tenta entender Santo Agostinho dentro do contexto em que ele viveu, né? E alguns pontos importantes desse texto que está dentro da plataforma. O objetivo do estudo é superar estereótipos sobre a Idade Média, né? Tem muita gente falando sobre a Idade Média sem base sobre realmente a contribuição de cada um desses filósofos. Compreender a filosofia como um movimento de busca e não como um conjunto de doutrinas, né? Tem muita gente que estuda esse período como se fosse doutrinas dessas pessoas que fazem uma abordagem filosófica e teológica, né? E estimular o estudante a filosofar a partir do diálogo com o passado. Então, tem gente que não gosta muito de ler a história do passado, Idade Média, Antiga, mas é ali que a gente começa a entender como a história foi construída e como ela influencia hoje a partir do que se construiu no passado. Esse link a gente precisa fazer, né? Então, o Agostinho é o espírito do seu tempo. Como é que a gente entende Agostinho dentro do tempo em que ele viveu? Viveu a transição entre o mundo antigo e medieval. Então, Santo Agostinho percebeu e entendeu esse período e tentou escrever justamente nessa transição. Sua filosofia é marcada pela Quaestio Dei, a busca de Deus, que é também a busca da verdade, da felicidade. Era um tema muito debatido nesse período. E sua linguagem é a da confissão, expressão de uma experiência existencial profunda. Então, Santo Agostinho mergulha profundamente nessa experiência, nesse período em que ele viveu, para entender realmente a filosofia, a teologia, como elas dialogavam, para entender o contexto da época, né? E como é que foi o itinerário de Santo Agostinho? Como é que foi esse período, desde que ele começou essa formação? Então, a formação clássica de Agostinho, influenciado por autores latinos, como por Cícero, que foi um dos que mais influenciou o pensamento de Agostinho, né? O maniqueísmo buscava explicação para o mal, mas encontrou limitações, então Santo Agostinho tentou entender profundamente esse pensamento maniqueísta e, ao mesmo tempo, ele questiona e critica esse pensamento justamente pelas limitações dessa filosofia. Ceticismo acadêmico, adotou uma postura crítica, mas não abandonou a fé. Então, a gente pode ter uma postura crítica e, ao mesmo tempo, manter a fé. É isso que Agostinho faz dentro da sua trajetória de reflexão profunda sobre o período em que ele viveu. E o neoplatonismo, que encontrou uma metafísica mais coerente com a sua busca. Foi justamente dentro do neoplatonismo que ele buscou iluminar o período da Idade Média, lá, né, dentro do pensamento platônico, como que ele foi adaptando para
a vivência aí no contexto dessa passagem, dessa mudança para a Idade Média. E a conversão ao cristianismo, acho que isso é o que mais se estuda para entender um pouco como é que foi a conversão de Agostinho, né? Influenciado por Ambrósio, Paulo, experiências pessoais. Aí tem muitos relatos maravilhosos sobre como foi a conversão e depois a contribuição que Agostinho dá depois dessa conversão. E uma síntese, então, da filosofia, síntese filosófica. Agostinho une fé e razão, filosofia e teologia, uma síntese mais original, né? A filosofia é um caminho para Deus, mas só a fé oferece o barco seguro para atravessar o mar da vida. Então, mesmo que ele tenha uma reflexão profunda na sua reflexão filosófica, ele tem uma base de fé também para entender os desafios do seu tempo. A verdade é interior e transcendente. Então, esse é um conceito de Agostinho. O que é que ele entende pela verdade? É algo interior e que transcende o próprio ser humano. E quais os temas centrais, então, né, de Agostinho nesse período? Seria a criação, como um ato livre de Deus, o tempo, como a distensão da alma, imagem da eternidade, a verdade como luz divina que ilumina o intelecto, e bem e vontade, a felicidade está na fruição de Deus, o sumo bem. Ordem do amor, distinção entre esses períodos, né, do uti e frui, quer dizer, esse sentido do que seria o amor para Agostinho. E duas cidades, a cidade de Deus e a cidade da terrena, fundadas por amores distintos. Eu acho que tem quem conhece essa obra que ajuda muito a gente a entender o pensamento de Agostinho. Né? E alguns desafios propostos por Agostinho. Houve o equilíbrio entre o belo, o bom, o verdadeiro, né? Na Idade Média. Eu gostaria de colocar algumas questões, até para ver se você entender o texto, quais são as questões centrais que esse texto apresenta para a gente entender um pouco a essência do texto. Eu colocaria algumas perguntas mais para entender o que está escrito naquela obra, e você pode ir além e aprofundar e ter ideias até divergentes do que se coloca nesse texto, mas ele é bastante interessante para entender o pensamento de Agostinho. E eu fiz aqui algumas questões até para entender o texto. A primeira que eu colocaria seria a seguinte: qual foi o método adotado no estudo da filosofia medieval de Agostinho? Então, o método seria o hermenêutico, buscando compreender o pensamento em seu contexto, né? E para Santo Agostinho, a busca da verdade está intimamente ligada ao quê? Então, a verdade para Agostinho, a fé cristã, é a interioridade da alma. Para Agostinho, a fé cristã é isso, é a interioridade da alma. Qual é a principal crítica de Agostinho ao maniqueísmo? Sua incapacidade de oferecer uma síntese entre fé e razão. Em relação ao tempo, Agostinho entende de que forma o tempo? Uma distinção da alma, imagem da eternidade. Então, o tempo, entendido por Agostinho como essa imagem da eternidade. O que é o mal para Agostinho? Um dos temas que ele mais aprofunda também, é uma privação do bem e desordem do amor. Então, o mal para Agostinho seria isso, uma privação do bem e uma desordem do amor. E aí a gente tem outras questões importantes, de que forma podemos resumir a relação entre fé e razão em Agostinho. Fé e razão são complementares, com a fé iluminando a razão. Então, a gente entende mais, muitas vezes, a razão iluminando a fé, mas para Agostinho é a fé que ilumina a razão. E uma obra chamada Cidade de Deus e a Cidade Terrena
representam respectivamente o que, né, no pensamento de Agostinho? Dois tipos de amor original e social. Então, essas obras, né, Cidade de Deus e Cidade Terrena, são duas formas de amor. Organização social. É uma forma de manifestar o amor e uma forma de se organizar dentro do contexto social. Em que consiste a felicidade para Agostinho? A fruição de Deus, o sumo bem. Então, a felicidade para Agostinho está profundamente relacionada a Deus, à fé, né? Então, é dentro desse contexto que Agostinho estuda, reflete, ele tenta entender isso a partir de uma reflexão, ele conhece o pensamento platônico, ele aprofunda a filosofia platônica e tenta entender um pouco essa realidade da Idade Média, onde o cristianismo está presente com uma filosofia que muitas vezes exige uma reflexão profunda para entender, né, a filosofia grega, a filosofia cristã, para entender a própria teologia cristã. Então, Agostinho é um filósofo importante e necessário para a gente entender esse período de transição e, principalmente, o contexto em que Agostinho viveu. Espero que com a sua leitura você consiga aprofundar mais esse tema. A plataforma apresenta lá um conteúdo importante, mas também tem leituras oferecidas lá na bibliografia básica para você aprofundar esse tema e trazer mais luz para entender esse período. Desejo a todos um bom estudo.